Então, boa noite. Sejam todos e todas aqui muito bem-vindos a esse encontro super especial, que é uma continuidade, né? Na verdade, de um longo caminho, de um longo processo que todos vocês que estão aqui, imagino que estejam cientes, mas com certeza nós vamos relembrar algumas etapas dessa jornada. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês e dizer que essa aula de hoje é uma promoção da nossa comunidade de estudos sobre a constelação familiar, uma comunidade que existe há muitos anos, que se reúne toda segunda-feira, de 7 às 8h30. É uma comunidade onde nós já fizemos a leitura, acho que de 17 ou 18 livros, né, Luísa? A Luísa, mostra a sua carinha aí, Luísa. Luísa é a nossa assistente aqui na comunidade. E quantos livros são, Luísa? 18 contando com Tao Te Ching, é isso? Isso. Exatamente. Então, nós já lemos e comentamos 18 livros. Esses livros são comentados, eles são editados. A gente acabou de terminar o estudo do Cosmic Power. E nessa comunidade a gente também tem algumas aulas especiais, com professores convidados. Temos também uma parte de um dos meus cursos teóricos, que é o curso Resumo da Teoria. Então, vocês estão em um evento que foi promovido dentro da comunidade de estudos, que se reúne exatamente nesse horário, e tem vários alunos aqui. Bom, eu vou começar me apresentando, porque eu não sei exatamente se as pessoas que estão aqui, todas as pessoas me conhecem, né? Meu nome é Isabela Oliveira, eu sou professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília desde 1996. Estou chegando a professora titular, se Deus quiser, nos próximos dias, nos próximos meses, né? Ou seja, eu estou no final da minha carreira. É uma carreira multidisciplinar. Eu comecei na área da comunicação, eu fiz uma graduação e um mestrado em comunicação e depois fui fazer um doutorado em história. Quando eu estava no meio desse doutorado em história, como qualquer doutorando, passei uma situação pessoal e profissional bem difícil naquele momento que me levou a conhecer a constelação familiar. Então, quando eu estava no meio do doutorado em história, eu conheci a constelação familiar e em uma semana a minha vida se transformou. Em uma semana. Eu sou uma daquelas pessoas, talvez algum de vocês tenha passado por essa experiência, que teve um efeito físico forte com a constelação familiar. Eu passei, por exemplo, uma semana tremendo internamente. Eu fiquei literalmente preocupada, desesperada em alguns momentos, achando que eu tinha feito alguma coisa muito ruim comigo. Mas depois de uma semana, passando por esse processo tão intenso, o que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu foi que a minha vida e o meu, eu digo meu corpo, foram entrando numa sintonia que me trouxe uma paz, que me trouxe um alívio, que imediatamente, porque eu já fazia terapia junguiana, já fazia terapia gestáltica, já era da escola do Cláudio Naranjo e inclusive já praticava com o professor da Sophie Hellinger do Cosmic Power. Ou seja, a minha jornada não tinha começado naquele momento. Mas eu resolvi estudar, isso aconteceu no ano de 2006. E aí, então, eu comecei, eu fiz duas formações básicas, né? Uma primeira com o Lawrence Wiss e a sua esposa, né? Ou seja, aqueles que o Bert Hellinger chamava, né? Ele que era alemão e era já um senhor bem de bastante idade, ele falava os alemães antigos, né? Aqueles alemães que ainda, digamos assim, praticavam e ensinavam a constelação familiar clássica, né? Depois estudei com o Décio, com a Wilma, e segui com o Décio, com a Wilma fazendo os cursos avançados, né, aqueles famosos cursos avançados de água de Lindóia. E quando eu fui receber o meu diploma na Alemanha, ali eu fiquei sabendo da existência
de um curso de psicologia no México, que já aceitava a constelação familiar. Bom, nesse processo todo, para vocês terem uma ideia, eu já tinha terminado o meu doutorado em História e eu já tinha feito um pós-doutorado em Psicologia Social, porque eu já sabia que eu tinha que estudar psicologia. Então, quando eu cheguei no México, ó, quando eu cheguei na Alemanha e eu fiquei sabendo do CUDEC, eu falei, opa, é aqui que eu quero, porque eu já tinha feito um pós-doutorado em psicologia e sabia que o curso de psicologia, por exemplo, ainda não aceitava nem Carl Gustav Jung, muito menos constelação familiar e Bert Hellinger, como nós sabemos. Então, eu fui a primeira brasileira que foi para o México, fiz toda a minha graduação em psicologia, que é chamada Psicologia de Sistemas, mas a gente recebe o diploma, né, de psicólogo. E também fiz um mestrado em psicologia sistêmica, finalizando a minha carreira no México, como, digamos assim, o estudo da psicologia. E além disso, agora, nesse momento, eu estou fazendo digamos, o meu último estudo formal. Eu estou exatamente no meio de um pós-doutorado na área de educação, onde eu estou estudando inteligência artificial na educação. E muito recentemente lancei uma capacitação com 180 horas de inteligência artificial aplicada à educação. Eu estou contando tudo isso, mas já já vocês vão entender por que que eu estou falando tudo isso, né? E fora isso, fiz muitas especializações que eu tenho muito amor no meu coração, especialmente aquelas na Gestalt Viva de Cláudio Naranjo, que eu sou uma aluna da Escola Sati e do Cláudio Naranjo também, que foi um outro querido professor que eu tive ao longo da minha vida. E pelo fato de eu ter uma trajetória acadêmica tão diversa e tão intensa, pouco usual, eu fui cada vez mais percebendo a necessidade de uma estruturação teórica da obra de Bert Hellinger. Como vocês todos que estão aqui sabem, já devem ter lido alguns livros de Bert Hellinger, ele parece repetitivo em várias obras, né? E a apropriação que se faz da obra dele é uma apropriação que nos leva à difamação, muitas vezes, porque pega uma frase descontextualizada, sem muitas vezes sequer uma referência, trocam algumas palavras e distribuem pela internet, né? Então, ao longo desse período, eu fui cada vez mais percebendo essa necessidade. E por essa minha, digamos assim, capacidade, eu acho que foi lá para 2000 e... Bom, em 2016, eu estava num seminário na Argentina, porque eu comecei a seguir Bert e Sophie Hellinger em vários países do mundo. Eu estava num seminário na Argentina, num teatro maravilhoso que tinha lá, o que tem lá, né? O Teatro Colón. Até me disseram que a Sofia vai voltar na Argentina. Eu estava lá e quem estava falando não era nem o Bert Hellinger. Quem estava falando era a Sofia. Naquele momento, me deu um clique. Eu falei, uai, mas esse povo aqui tá chamando a Sofia para um teatro tão lindo. Essa mulher merece estar no coração do meu país. Eu falei assim, ela vai estar no Teatro Nacional. Eu falei assim, moro em Brasília, né? Falei, vamos colocar a Sofia no Teatro Nacional, porque não é possível. Tipo assim, brasileiros contra argentinos, partido de futebol. Pensando cá comigo, né? E ali tinha meu amigo, Matias Bronk, que era o tradutor. Eu falei para ele, Matias, eu queria chamar eles para ir lá para Brasília. Aí tinha, Bert Hellinger resolveu fazer uma assinatura de um ele nem fazia mais naquele tempo autógrafo, né? Imagina, eram umas 1.500 pessoas. Ele assinou todo mundo. Quando chegou na minha vez, o Matias falou um negócio em alemão assim para eles, e eu falei: eu vou mandar um e-mail. Eu só falei isso, porque eu não tinha mais nada para falar.
Aí eu mandei um e-mail convidando para vir para Brasília e, para minha surpresa, eu que era apenas uma professora, nunca tinha feito organização de evento nenhum, eles aceitaram. Eles aceitaram e eu organizei vários eventos para eles aqui em Brasília no ano de 2016. Quer dizer, 10 anos depois que eu já tinha começado, né, a estudar, 2 anos mais ou menos depois que eu já tinha começado até a ensinar constelação familiar. E depois disso, eles me convidaram para ser uma colaboradora da Escola Hellinger. E talvez uma das minhas primeiras colaborações foi justamente pegar o programa da Escola Hellinger na Europa e traduzir para o nosso contexto, né? A Alba está falando aqui, foi lindo em 2016, foi lindo. Vocês vão ver aí na internet, você vai ver, Bert Hellinger ganhou foi no Dia do Índio, ele ganhou o seu cocar, merecidamente. Também foi lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, constelou e colocou lá a força dele para os nossos povos nativos, foi muito lindo. Mas aí, então, uma das primeiras coisas que a Sophie me pediu foi para ajudar a trazer a escola Hellinger do Brasil, do Alemanha para o Brasil, né? Isso foi uma reunião que a gente teve lá na Alemanha. Ela chamou a mim e ao Sami. E o meu papel como acadêmica era pegar aquele currículo que tinha mais de 700 horas, tá certo? Mais de 700 horas e traduzir esse currículo para as condições, né, e as normativas brasileiras, e assim nós fizemos a primeira pós-graduação em constelação familiar, que foi feita em parceria com a Faculdade Novare, e ali eu contribuí durante algum tempo como a primeira coordenadora acadêmica da escola, uma função que, devido às minhas condições, né, como funcionária da Universidade de Brasília, dedicação exclusiva, eu não tinha tanto tempo assim disponível para estar atuando. Pois bem, dei essa contribuição e fui prosseguindo. No ano de 2020, alguns alunos me pediram para fazer um treinamento. E ali eu fiz um treinamento profissional completo. Mas quando eu fui fazer o meu próprio treinamento profissional completo, eu tive que fazer daquele jeito que um professor gosta. Ou seja, com todo o material didático, com todos os cursos, tudo. Então, de 2020 para cá, para vocês terem uma ideia, eu fiz 15 cursos. 15 cursos que estão numa plataforma que se chama a Plataforma Essencial. E foi por causa de tudo isso que eu fui convidada pela equipe do CABSIM para ser uma das especialistas que iria participar da elaboração do mapa de evidências. Qual era o meu papel dentro desse mapa de evidências? Como vocês sabem, nós temos o professor José Miguel, que é um professor titular e ele é médico e ele faz pesquisa junto com a esposa dele, professora Vânia, na área clínica. Então, eles eram os professores, por assim dizer, que tinham todo digamos, o conhecimento, porque eu, apesar das minhas pesquisas serem acadêmicas também, sou da área social, eu sou da área de humanas, eu trabalho com história de vidas, com representação social, eu trabalho com outras coisas. Eu não trabalho com os questionários que exigiram de nós. Então, ficou lá a professora Vânia, fazendo a parte, né, de concatenação desses dados junto com a Cabecim, e a minha contribuição foi justamente aquela que eu sou considerada pelos meus colegas como uma expert, que é justamente sobre a obra de Bert Hellinger, né? E nós tivemos, assim, a grata satisfação, né? Eu sou muito grata porque, o que que eu posso dizer? Tudo isso surgiu porque nós recebemos ataques, não é isso? Porque a sociedade civil, organizada ou não, ela veio e disse para nós: olha, isso que vocês estão fazendo aqui, nós precisamos de evidências. E não são as evidências do sertanejo, porque por mim, eu como consteladora, como pessoa, eu tenho a maior prova. Eu não preciso de nenhuma evidência. Entendeu? A minha vida se transformou em uma semana.
Quem aqui comigo levanta a mão e diz: a minha vida se transformou com a constelação? Levante a mão. Eu quero ver. Alguém aqui precisa de evidência que comprove maior do que essa? Não. Ninguém aqui precisa dessa evidência, né? Nós já temos a evidência, mas a sociedade nos solicitou isso e nós prontamente nos mobilizamos. E eu acho que é muito importante que vocês saibam, vocês que estão aqui, que nós fomos, e talvez até ainda venhamos a ser, alvo de uma grande campanha de desinformação e de ataques de fato de hackers. Por exemplo, vou dizer, eu aqui, fui convidada pela Ordem dos Advogados do Brasil, na sua sessão de Brasília, do Distrito Federal, mais precisamente de Águas Claras, para participar de uma reunião para explicar sobre a constelação familiar. Sou sempre convidada. Os advogados, o pessoal da parte jurídica sempre me convida para os congressos, me convida para as suas reuniões. Vocês sabem o que aconteceu nessa reunião? Nós não somos chamados de pessoas que retraumatizam os outros com uma constelação familiar. O que aconteceu? Essa reunião foi hackeada. Essa reunião foi hackeada, colocaram imagens pornográficas horrorosas, falando para mim e para outra advogada que tinha organizado aquela sessão. Como vocês, mulheres que estão aqui, se sentiriam? Eu vou dizer que ali, efetivamente, eu tive a graça de entender o que significa ser retraumatizada. Porque vinham na minha mente aquelas imagens horrorosas, porque eu me lembrava, porque eu poderia fazer a mesma coisa. Pedir às mulheres que estão aqui que se levantassem a sua mão e dissessem se elas não sofreram algum tipo de trauma, algum tipo de abuso. Eu posso dizer que a grande maioria, se não levantar a mão, às vezes por algum motivo pessoal, conhecem alguém que passou por isso. Então, tudo isso passou não só na minha mente, mas na outra advogada. Então, eu posso dizer que daquilo que nós fomos acusados, nós fomos atacados. Literalmente. E, mais recentemente também, antes desse mapa, eu fui convidada pela advogada Daniele Précoma para organizar aquele livro que saiu, Constelação Familiar, Teoria, Ética, História, tal, não sei nem o nome de qual, enfim, né? E, na verdade, a, a Daniela me convidou e eu disse, olha, essa, essa empreitada é muito grande, essa empreitada é muito grande. E aí, então, recebi um chamado da assessora da Sofia, senhora Rani Lore, que me pede, por favor, Isabela, você precisa ser a pessoa que vai fazer isso. E lá vou eu. E aí eu digo, olha, é o seguinte, essa parte da revisão científica, isso é muito maior do que vocês imaginam. Isso não dá para ser feito assim para um livro. Eu não vou assumir essa parte. Eu vou ficar com essa outra parte aqui. Essa parte eu assumo, assumi e fiz. E, e essa parte que precisava, digamos assim, ser feita, foi a parte que a Cabecim fez. E que parte é essa? Essa parte é a revisão de mais de 8.000 artigos. Isso é trabalho para uma pessoa fazer? De jeito nenhum. A menos que você esteja fazendo um doutorado para isso, você tem 4 anos para revisar 8.000 artigos. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer meu doutorado, a minha professora disse assim, olha só, são 200 páginas, 4 capítulos. Aí eu ficava pensando assim, e quantas referências bibliográficas? Porque isso ela não contou. Você está entendendo? Então, esse era um trabalho que não era um trabalho para uma pessoa fazer. Então, esse trabalho foi feito por uma empresa extremamente capacitada, que foi a Cabecim. E desse trabalho, vocês imaginam que foi usada uma metodologia com reconhecimento internacional. A Cabecim, ela fez vários outros mapas de evidências que compõem outras práticas que foram aprovadas
como práticas integrativas, complementares, que estão presentes dentro do nosso sistema de saúde. Então, isso significa que aquilo que a Carlicim encontrou, esses 8.000 artigos que foram selecionados, e destes sobraram 16, e mais precisamente 14, porque dois são revisões, esses sim passam em qualquer publicação internacional que tem todos os critérios necessários para que sejam considerados estudos de excelência, com todos os critérios, padrão ouro. Entendem? E os resultados desse mapa, eles trazem para nós não apenas um grande aprendizado. E qual é o primeiro grande aprendizado? O primeiro grande aprendizado para nós é, olha, vocês precisam melhorar, vocês têm que aprender a fazer ciência, né? Porque se de 8.000 sobra 16, sobram 14, nós temos que aprender a fazer ciência, né? E a outra parte é que nós precisamos muito melhorar a nossa capacitação teórica, né? E aí eu acho que eu estou dando a minha contribuição, tem até alguns alunos aqui, tô vendo aqui a Elvira Luiza, na primeira página aqui, tem outros alunos aqui, a Maria Helena, que também é minha colega professora, alguns alunos que eu estou vendo aqui na primeira página, né? Tem mais 10 páginas aí para frente. Tem aí vários cursos na minha plataforma essencial, vários que eu reuni dentro do que eu chamei de curso teórico completo, que se você for olhar todos os vídeos, estudar todas as apostilas, vocês têm 330 e poucas horas de curso. Isso significa que vocês têm uma pós-graduação apenas na teoria de Bert Hellinger, né? Então, esse mapa de evidência mostrou as nossas lacunas, mas ele também mostrou coisas que são super importantes para nós. Ele mostrou que sim, existem evidências de dois aspectos muito importantes para a sociedade brasileira. Nós temos evidências de que há melhoria na depressão e a melhoria na ansiedade. E nós sabemos que na obra de Bert Hellinger, quando ele fala de depressão, ele fala: olha, depressão não é uma tristeza, depressão é um vazio. É um vazio, é uma falta. Uma falta do quê? Uma falta do quê? Uma falta de quem? E aí cabe a nós olhar para isso que falta, né? E é tão lindo pensar naquilo que falta. Aquilo que falta é aquilo que nos move. Faltavam evidências científicas? Nos movemos e estamos aqui, né? E a ansiedade. E um terceiro ponto, que foi uma melhoria na capacidade de conexão com a espiritualidade. Aí você fala, mas professora, isso é uma coisa que a ciência mede? Mede sim. Tem vários questionários para medir essa parte também. E, inclusive, eu não sei se vocês sabem, agora foi criado um GT aqui em Brasília, dentro do Conselho Federal de Medicina, justamente para analisar os artigos científicos que já estão saindo falando da importância da conexão, né, com essa dimensão espiritual para a nossa saúde. Mas uma conexão que não é necessariamente religiosa. Por exemplo, os japoneses estão fazendo pesquisas sobre a importância da pessoa estar na natureza. Eles chamam banho de floresta. Pesquisas científicas importantíssimas de serem conhecidas por nós, que de uma certa maneira, comprovam a necessidade de uma compreensão holística da saúde. Então, esse mapa de evidências, ele foi uma bênção. É importante que vocês entendam que ele foi bancado financeiramente com as doações de todas as pessoas, principalmente das associações envolvidas, do IBCF, da EBC Sistemas e várias doações de pessoas comuns que queriam esse trabalho, que não foi um trabalho barato de ser feito. O valor dele é incomensurável. E ele foi um trabalho, está sendo um trabalho muito importante. Então, eu resolvi aqui, com os meus alunos da comunidade de estudos, abrir esse estudo do mapa de evidências
E essa aula de hoje é uma aula de abertura, sempre aqui no Instituto, quando a gente vai começar uma nova jornada, especialmente quando essa jornada de aprendizado é uma jornada importante, a gente convida a todos para virem participar. Então, nós vamos estar iniciando uma jornada. Essa jornada, ela vai ser composta por 8 encontros presenciais, digamos, presenciais não, via Zoom, nesse mesmo horário que vocês estão aqui com a gente, de 7 às 8h30. E o que que nós vamos fazer nesse horário, nessa hora? Nós vamos fazer, hoje, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco um resumo desse mapa, tá? Um resumo desse mapa. Mas um resumo vai resolver a nossa situação? Não. Um resumo não vai resolver a situação. Ele vai te dar um panorama. Nós vamos fazer o que nós fazemos dentro da comunidade de estudos. Nós vamos pegar uma lupa e nós vamos estudar detalhe por detalhe. Nós vamos fazer uma leitura comentada para que você entenda todos os termos que estão contidos ali, todos os descobrimentos, quais são as lacunas, e você possa entender de que maneira, não apenas você agora pode adquirir segurança para falar sobre as evidências da constelação familiar, se você é constelador, não é possível, todos nós estamos precisando desse letramento, eu vou chamar assim, desse letramento científico sobre a constelação familiar, mas você também vai poder descobrir coisas incríveis. Primeiro, eu acho que cada um tem um lugar dentro desse jogo, tem uma contribuição dentro do campo da constelação familiar. Quem sabe você não vai ser uma pessoa que vai ajudar a preencher uma dessas lacunas. Quem sabe você estudando esse mapa, você prosseguindo nesse estudo, ampliando a sua capacidade teórica, por exemplo, desenvolvendo outros conhecimentos sobre o contexto. Para vocês terem uma ideia, eu estava agora no México, né? Porque eu disse para vocês que eu estou fazendo essa minha pesquisa de pós-doutorado sobre inteligência artificial. E eu já viajei 9 países, já viajei em 9 países fazendo uma pesquisa de campo, onde eu estou vendo como cada país tem usado a inteligência artificial na educação, e especialmente na educação básica. E fui visitar o CUDEC. Quando eu conversei com a Angélica falou assim para mim: o que nós estamos precisando nesse momento é de teoria, Isabela. O que nós estamos precisando nesse momento é entender o contexto teórico da constelação familiar. E a minha pergunta para você: na sua formação, seja ela de 100, de 200 até de 500 horas, teve tempo para teoria? Qual a porcentagem de teoria que você teve? Aí vocês vão entender que aquelas 700 horas que a Sophie tinha na Europa é pouco. Se só de teoria que eu organizei tem 330, soma mais a sua formação. Então, se antigamente o que fazia diferença era um constelador ter uma percepção, de repente ter estudado assim, ter estudado assado com fulano e tal, agora o grande diferencial de uma pessoa em primeiro lugar, no meu ponto de vista, é que ela tenha capacidade teórica, contextual, que nós, enquanto grupo, possamos construir o nosso próprio código de ética, nossa deontologia, que nós possamos construir as nossas boas práticas, porque elas são diferentes, elas são diferentes, elas são diferentes de outras áreas do conhecimento. Nós nascemos dentro da psicologia, isso é fato, tá? Nós nascemos dentro da psicologia. No entanto, nosso campo profissional, ele foi ganhando autonomia. Nós podemos falar que hoje a constelação familiar é uma terapia? Não. Por quê? Porque existem critérios para dizer o que é uma terapia. Mas a constelação familiar tem efeitos terapêuticos? Tem. Ela tem efeitos terapêuticos. E se vocês olharem na autobiografia do Bert Hellinger, vocês vão ver exatamente o momento da cisão. O momento onde os próprios psicólogos sistêmicos disseram para Bert Hellinger: ó, você não faz parte mais desse campo. Você está entendendo? E ele falou: tudo bem, não tem problema, eu vou seguir
com as minhas investigações, da maneira como eu estou sendo guiado, da maneira como eu estou sendo guiado, né? Então a gente precisa entender da teoria do próprio Bert Hellinger, precisamos ter boas práticas, um código de ética e nós precisamos desse embasamento científico. Todo mundo sabe, imagino que vocês saibam, que o Bert Hellinger, ele era avesso a que nós, depois que terminasse o trabalho da constelação familiar, perguntássemos para o cliente, e aí, como foi? Como você está se sentindo? Mas Bert Hellinger era avesso à pesquisa científica? Não. Essa, essa pesquisa, ele não era avesso. Só que ele mesmo, assim como eu, não precisava dela, né? E se ele precisasse dela, vocês acham que ele ia ter conseguido descobrir tudo que ele descobriu em uma vida, ter escrito 90 livros, deixado milhares e milhares de horas de, de gravação? Claro que não. Por quê? Porque a ciência científica cartesiana, ela precisa de evidências, ela precisa de revisão por pares, de experimentos. Isso não era possível de ser feito. Então, ele nunca foi contra a pesquisa científica. Mas, sim, era muito contra que a gente fosse atrás do cliente para saber como ele estava. E por quê? Por quê? Que a gente não quer dar assistência? Não, claro que não. A gente, inclusive, precisa se deixar disponível para o cliente se ele necessitar de nós. Às vezes, inclusive, a Sophie pede, olha, me manda um e-mail. Eu quero ouvir de você depois. Entendem? Porque essas imagens que surgem do nosso inconsciente, que são configuradas dentro de uma constelação familiar, ou mesmo que emergem numa jornada interior, quando fechamos os olhos, quando elas são modificadas, elas têm um efeito profundo. E todas as vezes que eu racionalizo uma imagem, eu estou diminuindo, racionalizando um conteúdo que é muito mais amplo e muito mais poderoso. Então, ele fazia isso porque ele efetivamente cuidava de quem ele atendia com o trabalho da constelação familiar. Bom, eu fiz essa introdução e antes de passar para o presente que eu tenho para dar para vocês, que é esse resumo que eu vou estar apresentando agora, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta? Querem fazer alguma consideração? Dá uma olhadinha no chat, por favor, Luiz, enquanto eu vou abrindo aqui o material. Umas pessoas levantando a mão, Isabela. Ah, levantaram a mão? Então Aham. vamos lá. Mari Freiberger. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas tu estava pontuando umas coisas na minha visão até hoje, tá? Porque a gente está sempre em processo de aprendizagem, Hum, que faz muito sentido, porque a ciência precisa de tempo e a ciência às vezes direciona, né? E tu trouxe uma coisa uhum, muito importante aqui dentro da minha limitação humana aqui, que tu disse ali, ó, quando tu pega uma imagem que o cliente fez e tu traz dentro dessa limitação aqui, hoje, aqui, agora, realmente não tem como tu mensurar todo um contexto, muitas vezes, que aquele sistema viveu. E aí, isso aí realmente reduz, né, o efeito, ou sei lá eu que palavra que trazia aqui. Então, eu acho que foi muito rico isso que tu trouxe, que eu não sei se é essa percepção que todos tiveram, né? Porque quando tu viaja, eu digo que a gente viaja nesses mundos, que é a psique, que são os fatos, que são a realidade e que são as épocas, né? Porque a filosofia das constelações, ela não olha para frente, ela olha para trás, né? Para resolver o hoje, ou ver soluções para o
hoje. Então, eu estou achando esse trabalho aqui muito show. Show no sentido assim de poder ser muito construtivo para as nossas vidas, tanto pessoais como profissionais. Que bom, fico super feliz. E você trouxe uma coisa que é super importante, né? No final das contas, só existe o presente. A gente traz a partir do presente o passado e o futuro, né? E como disse o hipnoterapeuta Milton Erickson, nunca é tarde para ter uma infância feliz. Como? Quando eu olho diferente para o meu pai, quando eu olho diferente para o meu passado, para aquilo que aconteceu, né? Aí o meu passado se torna feliz, o meu presente se torna mais feliz ainda e o meu futuro também se modifica. Então, essa mudança de percepção que a constelação familiar per- permite, ela só existe porque efetivamente houve uma contribuição de um grande homem e a sua esposa, que é Sophie Helling, né? Por quê? Você veja bem, todo mundo olha para um filme e se emociona, né? Se emociona, eu choro quando eu vejo um filme, eu me identifico com aquele que está ali, eu me identifico com uma pessoa que está na constelação. Mas o que eu faço com isso? Qual a diferença de eu olhar para uma pessoa, olhar para minha mãe e dizer, não quero mais nada com você? E de eu olhar para minha mãe e dizer, obrigada, foi suficiente. Agora eu faço o que eu posso com o que você me deu. São coisas diferentes, entendeu? E isso quem descobriu foi ele. Essa conexão, desde os gregos estava lá, todo mundo ia para o teatro, via que acontecia essa conexão. Mas o que fundamenta a transformação foi necessário um homem de muita coragem para poder trilhar um caminho inovador e trazer esses resultados que todos nós sentimos. Eu vou passar rapidamente a palavra para a Cíntia e depois eu vou para o meu resumo. Olá, boa noite. Boa Eu noite. te agradeço. Eu sou da turma 2 de Pedagogia Sistêmica, com Angélica Oveira e todos os maestros que vieram do México. E eu tenho um grupo no qual eu faço parte, eu facilito as vivências, que é o mesmo desde 2023. Eu sou formada desde 2004 em Pedagogia. Fiz pedagogia hospitalar pela PUC de São Paulo, então eu dialogo com o luto e com o trauma, e estou no espaço terapêutico com a psicopedagogia clínica e institucional, então eu trago muito para as famílias. Eu não faço atendimento individual, porque eu vejo que a criança e o adolescente pouco pode ser agente de transformação do seu meio. Eu preciso instrumentalizar esse pai e essa mãe para essa equipe transformar-se por si. Eu não sei uma muleta, eles venham a depender. Então, a minha pergunta é com relação a o que é essencial para que eu, com todo esse trabalho que eu também desenvolvo, posso contribuir, que documento eu tenho que seguir, quais são os critérios, porque, por exemplo, se eu estou com esse grupo desde 2023, tem outros tantos na educação que já são mais de 21 anos, de que forma eu posso contribuir para fazer parte, para ser 20, talvez, ou muito mais documentos. Obrigada. Muito obrigada, Cíntia, e eu espero que essa pergunta da Cíntia seja a mesma pergunta de todos vocês. E é exatamente isso que precisa nos mover. Como eu posso contribuir? E a primeira maneira, o primeiro caminho que é necessário ser trilhado é justamente conhecer e reconhecer aquilo que existiu e existe. E aí são duas partes. A primeira é a própria obra de Bert Hellinger, né? Então, digamos assim, algum aluno pode entrar aí no Google para mim e olhar quantos livros o Freud escreveu. Bert Hellinger escreveu 90. Você conhece esses livros? Você conhece pelo menos os 30 livros que estão publicados em português? Mas conhecer a fundo. Você sabe quais são os conceitos? Então, o que eu quero te dizer? A primeira coisa, Cíntia, é um compromisso com a atualização constante e com um estudo aprofundado da obra dele.
para que a gente não saia repetindo chavões, muitas vezes errados, né? Porque eu me lembro uma vez que a Sofia falou assim: olha, se você muda uma vírgula, muda o significado. Então, tem que estudar a obra dele. E a outra parte, para você poder entender, é você saber o que que as outras pessoas já fizeram. Isso nós vamos fazer juntos. E nós temos que agradecer de joelhos, pessoal. Se alguém não contribuiu, vá lá e contribua com algum dinheirinho para o IBCF terminar de pagar a cabecinha, porque o que é que eu quero dizer? Quem faria essa revisão de 8.000 artigos? De 8.000 dissertações, entendeu? Teses, artigos, é muita coisa que foi feita. Esse mapa de evidências é um tesouro. Então, conhecer o mapa de evidências e os 16 melhores artigos que estão ali vão te dar uma noção de, eu quero estar nesse ponto. E você vai ver que tem um deles lá que é na área de educação. Aí você vai falar, aqui tem um estudo na minha área, eu posso pegar esse estudo, reproduzir esse estudo, entendem? Então, você vai poder ter essa noção. Fora isso, além da gente fazer um estudo aprofundado desse mapa, eu ainda vou oferecer para as pessoas que estiverem participando dessa jornada conosco um curso como bônus que se chama Constelação, Ciência e Sabedoria. Esse curso está lá na minha plataforma de curso. Já já eu vou pedir para a Luísa mostrar essa plataforma. Luísa, você abre aí, ela já deixa no ponto. E o que que esse curso tem? É um mini curso que tem como se deu a formação do campo da constelação familiar. De Freud a Bert Hellinger, o que que aconteceu no estudo do campo da consciência? Como se desenvolveu a visão sistêmica da vida? Então, vocês têm que entender o seguinte, tipo assim, eu, Isabela, moro em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil, na América do Sul, no planeta Terra, no Sistema Solar, na Via Láctea, no universo. E a mesma coisa, eu, Cíntia, tenho um grupo de vivência, sou professora, psicopedagoga, o que que já foi estudado no campo da psicopedagogia, da constelação familiar e qual é o universo onde eu estou inserida, das pesquisas de constelação e do campo maior, de outras áreas do conhecimento que também estão dentro dessa perspectiva da visão sistêmica da vida. Entendem? É tipo, eu estou aqui, mas esse aqui envolve todo esse contexto que eu estou contando para vocês. Então, conhecer esse mapa de evidências é você conhecer algo muito precioso e eu acho que vai ser tão transformador para mim também, tá certo? Porque eu vou estudar com detalhes cada um deles para vocês e você é a primeira que vai ter que estudar. Então, eu te agradeço, Cíntia, por ter trazido essa sua contribuição e eu tenho certeza que todos aqui querem contribuir e fazem parte de um movimento, né? A gente não precisa colocar camisa, levantar bandeira, não. O que a gente precisa é se melhorar, é assumir um compromisso com o próprio crescimento, tá? Bom, já dei duas possibilidades, daqui a pouco eu vou abrir mais um pouquinho, tá? A fala, porque agora eu quero partir para um pouquinho de um resumo do que tem nesse mapa, pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com mapa mental, meus alunos sabem disso. Então eu fiz aqui um breve mapa mental para ter esse panorama e a partir da semana que vem a gente vai estudar o próprio mapa, fazer a leitura comentada do mapa e depois eu vou apresentar cada um dos artigos. Então a história, eu já contei um pouco da história para vocês, né? A Cabzin é uma rede nacional de pesquisadores focados em medicinas tradicionais, complementares, integrativas, né? Ela faz parte de uma rede maior, né, que é essa International Society of Traditional, Complementary and Integrative Medicine Research, ou seja, ela não está aqui sozinha, ela faz parte de um todo maior, né? E também ela se chama Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Esse é o que significa essa sigla, CAB-SIM. Está aqui o site, e para quem for participar do curso, depois eu vou deixar esse mapa mental para vocês.
E a diretoria, doutor Ricardo, vice-presidente Caio, secretária Mariana, doutor Ricardo e o Caio estavam na aula de abertura, também vai estar disponível para vocês, né? E eles fazem uma cooperação técnica com a OPAS, com a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, é um trabalho que é realizado em rede, né, que integra 4 redes principais: a rede de PICs, são das práticas integrativas, as redes das medicinas tradicionais complementares integrativas em 17 países. Essa instituição que eu falei ali o nome para vocês, International, vamos ver de novo aqui como é. International Society of Traditional Complementary and Integrative Medicine Research, né? A Academia de Saúde Integrativa dos Estados Unidos e parcerias com instituições como Fiocruz, INCA, Anvisa, Bireme, OPAS, Unifep, UFRJ, entre outras. E por que que eu estou dizendo isso para vocês? Para mostrar que isso que foi feito tem realmente valor e que está inserido num contexto mais amplo, né? E essa metodologia que eles usaram para a constelação familiar é uma metodologia reconhecida internacionalmente que foi usada em outros mapas. Então, os projetos prioritários da CABZIN são fazer um repositório de revisões sistemáticas, né, em parceria com a BIREM, que é uma biblioteca de artigos científicos, compêndio pan-americano de plantas medicinais, ferramentas de monitoramento e avaliação de indicadores de saúde, núcleo de tradução de conhecimento, né? Eu aqui em Brasília, por exemplo, eu fazia parte de um projeto que justamente fazia algo semelhante. Por exemplo, a gente tinha os saberes tradicionais e tinha um professor que acompanhava, né? Alguém dos saberes tradicionais, ou seja, a gente fazia um diálogo entre o saber científico e o saber tradicional. Observatório Brasileiro de Oncologia Integrativa, Pediatria Integrativa, capacitação e educação e pesquisa nas medicinas tradicionais e nas práticas integrativas. Então, essa é a CABZIN, que foi uma indicação da juíza Lisandra Sericato, que todos nós catamos. Bom, antes da gente começar, né, todos sabem que é importante a gente ter conceitos claros sobre o que nós estamos falando. Por que nós estamos falando de saúde integrativa? Né? Então, esse Academic Consortium, né, esse consórcio norte-americano de saúde integrativa, ele buscou definir o conceito de medicina e saúde integrativa da seguinte forma: a medicina e a saúde integrativas reafirmam a importância da relação entre o profissional e o paciente. Concentram-se na pessoa como um todo, são informadas por evidências e recorrem a todas as abordagens terapêuticas e de estilo de vida, profissionais de saúde e disciplinas apropriadas para alcançar a saúde e a cura da melhor forma possível. E aqui eu faço um parêntese, que eu não sei se vocês sabem que o Bert Hellinger, ele ganhou um título de doutor honoris causa em saúde integrativa. Se não me engano, são 2, mas um eu tenho certeza, que foi em Sri Lanka. Vocês deem uma olhada no vídeo dele lá no YouTube, porque isso mostra, né, o vídeo da biografia dele, aonde nós nos inserimos e aonde ele foi reconhecido, né? Então, a saúde integrativa, ela representa um modelo de cuidado da virada do século XX para o XXI, centrado na pessoa, compreendido em sua multidimensionalidade. Eu tenho muitas dimensões, eu não tenho só a dimensão física, eu não tenho só a dimensão psicológica, eu tenho a dimensão social, eu tenho a dimensão espiritual. Agora mesmo eu estava lá no maior evento de tecnologia, considerado o maior evento de tecnologia do mundo, vocês viram, estava no Fantástico, que é a South by Southwest, que é uma conferência de inovação. Um dos temas centrais da conferência era o quê? Uma pessoa dizendo, e não só uma, mas algumas pessoas falando sobre, olha, conceito de saúde mental já foi, agora e daqui para frente, o conceito que vai prevalecer é o conceito de saúde social, que é exatamente onde nós estamos. A saúde mental, para nós, ela tem a ver com o relacionamento entre as pessoas, é uma saúde social, né? Então, a saúde integrativa, ela percebe a pessoa dentro dessa multidimensionalidade, ela tem um caráter transdisciplinar, a gente se reconhece, porque uma coisa é multidisciplinar,
cada disciplina aqui. Agora, o transdisciplinar é quando eu olho para uma mesma perspectiva a partir de diferentes áreas do conhecimento. E é o que a gente precisa nesse momento. Por exemplo, a ecologia. A ecologia entende? Então a gente precisa de um conhecimento transdisciplinar, né, que é baseada na combinação da medicina convencional, ou seja, no nosso caso, da medicina da psicologia, com as medicinas tradicionais e complementares baseadas em evidências científicas. Então mostra que para a gente também trazer a nossa contribuição, nós também precisamos trazer algumas evidências. Mas eu vou fazer um parêntese. Toda a ciência que nós conhecemos, né, ela parte de um princípio, o princípio cartesiano. Descartes não era assim. Quando a gente vai estudar Descartes, ele fala muito na espiritualidade, mas na existência de uma dualidade, espírito, matéria. Mas é assim que várias outras teorias surgiram, e especialmente depois que a gente começou né? Depois que a física foi entrando tão dentro da matéria, a física clássica, que ela chegou no universo microscópico, quântico, e ela falou: opa, aqui mudou tudo, né? Aqui mudou tudo. Mas o que que a gente pode perceber? Que essas evidências, elas são importantes, mas a ciência, ela se esqueceu, né? Por exemplo, a gente tem Humberto Maturana, acho que esse é o primeiro nome dele, né? Francisco Varela e Humberto Maturana, não, os biólogos chilenos que desenvolveram uma compreensão, por exemplo, olha, a consciência ela vai se formando da complexidade da matéria. É a mesma coisa a gente dizer, olha, vai surgir a inteligência geral artificial, ou seja, aquela inteligência que nasce do processo que nós estamos desenvolvendo com a inteligência artificial. Vai nascer uma inteligência. É mais ou menos isso que o Humberto Maturana falava, o Francisco Varela. Mas, veja bem, quem faz ciência? Quem faz ciência é um ser humano, não é? Esse ser humano tem uma consciência, ele experimenta o mundo a partir de uma consciência. Nós sabemos o que é a consciência? Não, ninguém sabe o que é a consciência. O Humberto falou isso, o Descartes falou aquilo, o fulano de tal falou aquilo, o ciclano de tal falou aquilo. Ninguém sabe o que é a consciência. E é esta consciência que nos permite conhecer a realidade. Então, no mínimo, a gente tem que ter humildade para entender que nós sabemos um pedaço, não temos todas as evidências, né? Essas abordagens que tratam com saúde, com a saúde de uma perspectiva multidimensional, muitas vezes elas não são totalmente explicáveis ainda pela ciência cartesiana. Imagine vocês quando os físicos foram apresentar lá na Royal Institution, que é uma universidade secular na Inglaterra, apresentaram dois ímãs e as malhas de ferro se grudavam nos ímãs. Quando eles apresentaram o campo eletromagnético, vocês imaginam o susto que as pessoas levaram? Com o passar do tempo, isso foi sendo explicado. E é a mesma coisa em relação ao nosso trabalho. Só que o nosso trabalho, a fenomenologia, é o estudo de como os fenômenos se mostram à nossa consciência. Mas a gente não sabe o que é a consciência. O que a gente pode estudar então? Os efeitos que esse trabalho faz, né? Então, essas abordagens, são várias, a nossa se inclui dentro dessas abordagens, tem como finalidade oferecer uma maior variedade de opções de tratamento, ao tratamento farmacológico e não farmacológico, né? De diversos sistemas médicos complexos, de forma multimodal, ou seja, com vários modos de atuação,
buscando mudanças no estilo de vida, voltados para a salutogênese. O que é isso? O nascimento da saúde e o cuidado integral de condições patológicas e da recuperação da saúde. É aqui que nós estamos. É aqui que Bert Hellinger recebeu o seu título de doutor honoris causa, se não me engano, com certeza. Bom, 1999, olha lá, Bert Hellinger teve contato a primeira vez que ele teve contato com a família Stelling, com a configuração familiar, foi em 1980. Em 1999, os grandes centros universitários de saúde dos Estados Unidos se uniram em apoio ao National Centers of Complementary and Integrative Health e do National Institute of Health. O NIH é um dos maiores órgãos de saúde dos Estados Unidos, se não maior. Está aí a minha amiga e aluna Elvira Luiza, quem banca as grandes pesquisas. Então, vocês podem perceber que o Centro de Medicina Complementar se jurou ao National Institute of Health, né, para criar esse consórcio de medicina integrativa e reuniu várias instituições acadêmicas que trabalhavam com essa abordagem integrativa, né? Bom, e aí, então, o que aconteceu? Uma grande rede de pesquisadores, né? E em 2018 surgiu esse consórcio holandês, o Consórcio Acadêmico Brasileiro, que é a CABCIM, para esse fortalecimento internacional. Então, nós trabalhamos com esse conceito de saúde integrativa, que nós vamos ver que isso é diferente de medicina tradicional, medicina complementar, medicina integrativa, racionalidades médicas, tá? Medicina tradicional. A medicina tradicional, ela tem uma longa história, ancestralidade, tradição, e aí nós temos, cada povo tem a sua medicina, né? É a soma dos conhecimentos, da capacidade, das práticas baseadas em teorias, crenças, experiências de diferentes culturas explicáveis pelos métodos científicos atuais ou não, utilizados para manter a saúde, prevenir, diagnosticar, melhorar, tratar doenças físicas e mentais. E assim, cada povo tem a sua medicina tradicional. Claro, tem a medicina chinesa, tem a medicina ayurvédica, tem a nossa medicina indígena. Tem um povo indígena que ele tem uma enciclopédia de 500 páginas na língua dele, com todas as plantas medicinais e todas as práticas de saúde. Então, nós também temos a nossa medicina tradicional, né? Se você chegar lá no México, se você chegar em outros países, vocês também vão ver que cada povo tem a sua medicina tradicional. Então, ela tem uma longa história e ela deve ser respeitada. Nós aprendemos isso com a constelação familiar, respeitar aqueles que vieram antes. Temos também a medicina complementar, ou medicina alternativa, Complementary and Alternative Medicine, CAM. Se referem a um amplo conjunto de práticas de saúde que não fazem parte da medicina tradicional, nem da medicina convencional, mas que existem muitas em vários países e elas estão totalmente integradas na compreensão mais atual ao sistema de saúde vigente. Conforme a Organização Mundial da Saúde, esses termos muitas vezes são usados alternadamente, né? Ou seja, podem ser termos digamos assim, de conceitos de muitos distintos, mas às vezes eles são intercambiados. Medicina integrativa. Em meados de 2017, a área técnica de medicina tradicional e complementar da OMS adicionou mais um termo, que foi o termo de medicina integrativa, passando a adotar o termo completo, medicinas tradicionais complementares integrativas, que é isso aqui, MTCI, nos documentos e nas políticas, na regulamentação e na prática. E ainda temos o termo de racionalidade médicas, que são sistemas teóricos e práticos analisáveis ou factíveis de experimentação, de comprovação, que induzem um olhar equiparativo de diferentes formas de cuidar. Ou seja, racionalidades médicas. Por exemplo, vamos olhar aqui. Medicina tradicional chinesa, homeopatia, medicina antroposófica, ayurveda, naturopatia. Tudo isso se inclui em racionalidades médicas.
são sistemas que têm características próprias, uma explicação sobre a fisiologia, uma doutrina médica, seja um corpo de conhecimentos médicos, uma compreensão da morfologia, um sistema diagnóstico, um sistema de terapêutico. Todo mundo que vai na medicina chinesa sabe, eles pegam o nosso pulso, vão lá olhar como está. Isso não é um sistema de diagnóstico? É um sistema diagnóstico. Não tem um sistema terapêutico? Tem. São as agulhinhas, são os chás, é a organização do ambiente. Isso é a mesma coisa eu tenho na medicina ayurvédica, eu tenho em vários outros sistemas ou racionalidades médicas, tá? E por que que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso é importante para a gente entender o que o mapa vem trazer, né? E, obviamente, a gente tem todos os aspectos referentes à legislação. Essa legislação não é nova, olha aí. A estratégia de medicina tradicional vem de 2014 a 2023 na Organização Mundial da Saúde, ou seja, foi um estudo muito longo, um documento que promove essa implementação eficaz, segura dessa medicina tradicional complementar e integrativa nos sistemas de saúde. Então, não é do Brasil, isso não veio do Brasil. O Brasil simplesmente está na ponta, não só com o Sistema Único de Saúde, que é com todos os seus defeitos, é um modelo eficaz de reconhecimento internacional e principalmente com as práticas integrativas, né? Propostas dessa estratégia de medicina tradicional da OMS. Incentivar os Estados-membros, né, a fortalecer o conhecimento das MTCI e reforçar as políticas nacionais da MTCI. Então, quando o Brasil criou isso tudo, ele não criou na cabeça dele. Não foi o médico, não foi o partido Y não foi a pessoa X, não. Isso é uma resposta a um avanço global nesse tema, né? Então, o que aconteceu aí, ó, entre 99 e 2018, o número de países com políticas nacionais de MTCI aumentou de 25 para 98. Então, nós somos apenas mais um país. E aí, vários países foram adaptando, porque, afinal de contas, isso não é padronizado no mundo todo, né? Quem é que tem benzedeira no Brasil ou em outros países? Quando eu chego lá no México, eu estava lá 2 semanas atrás, eu estava lá conversando com uma amiga minha, ela falou assim, olha, isso que vocês têm aí no Brasil, de espiritismo, de incorporar, isso não existe aqui não, isso não faz parte da nossa cultura. Uai, e no entanto, aqui no Brasil, tanto faz parte que agora os pesquisadores foram lá e foram pesquisar e mostrar, olha, a gente está observando que no DNA dos médiums tem uma alteração. Por quê? Porque isso é um objeto de pesquisa ou um tema de pesquisa importante para nós brasileiros, entende? Então, em 2006, aqui no Brasil, nós tivemos a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, né? E isso está dentro de um contexto maior, que é o contexto das Américas, né? Que começaram a separar a legislação, a desenvolver essa legislação das MTCIs, né? E as integrações nos sistemas nacionais de saúde em diferentes países. E como? Iniciativas governamentais, foi o que nós tivemos. Atuação de diferentes entidades que trabalham na organização, na regulação e na oferta. Estamos tendo. Formação, precisamos de mais. Pesquisa, precisamos de mais. Promoção e prestação de serviços em MCTI. Estamos fazendo e precisamos melhorar a qualidade, né? E quais países nas Américas fazem isso? Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México e Peru possuem legislações, modelos, normas próprias. Nós não estamos sozinhos, tá? E isso é muito importante que vocês saibam, porque parece que só nós que estamos fazendo isso e que estamos fazendo errado ainda por cima. Para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe o problema mundial do uso de entorpecentes, especialmente da cocaína, né? A Bolívia é um país que tem uma exceção dentro da legislação internacional para o uso da coca. Por quê? Porque a coca, o uso da folha da coca, está dentro da medicina tradicional complementar integrativa.
mais precisamente dentro da medicina tradicional. Esse é o poder do conhecimento tradicional e também a sua importância, até para fazer um uso adequado das plantas, como no caso da coca, que é muito diferente da cocaína. Bom, no Brasil, a Política Nacional de MTCI foi instituída em 2006 pelo Ministério da Saúde, com as PNPICs, nós já falamos aqui, né? E aqui, não vou entrar aqui, depois eu vou dar esse mapa para vocês, né? Porque é muita coisa, né? Então, foram incluídas 29 modalidades nas PNPICs, no Ministério da Saúde, divididas em 3 grandes grupos. Que grupos são esses? De racionalidades médicas, a gente já entendeu que são racionalidades médicas. Por exemplo, medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, antroposofia, medicina ayurvédica, naturopatia. Práticas com recursos naturais, terapias farmacológicas e não farmacológicas. Fitoterapia, termalismo social, crenoterapia, eu mesmo nem sei o que é, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, geoterapia, ozonoterapia, terapia com florais. Aí minha pergunta para vocês, tem mapa de evidência disso tudo? Ainda não, mas alguns têm. E uma boa parte deles foi realizada pela Cabecim. Então, aí você fala assim, aromaterapia ainda até tem, geoterapia, ozonioterapia. Por que será que só nós é que estamos recebendo tanto ataque? Enfim, terapias complementares, terapias não farmacológicas, focadas no cuidado integral, emocional e energético. Arte-terapia, biodança, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, meditação, musicoterapia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, TCI, terapia comunitária integrativa e yoga. Tudo isso está no nosso sistema de saúde. Por favor, não tirem não. Vamos estudar, vamos aprender, vamos nos aprimorar para que a gente possa oferecer ainda mais. E ainda vou dizer algo muito importante para você. Vocês acham que essas pessoas que oferecem tudo isso aí, inclusive constelação familiar, estão sendo pagas pelo sistema de saúde? Até onde eu sei, não. Isso vocês poderiam dizer, professora, mas isso está em ordem em relação às nossas ordens do dar e receber? Nós podemos analisar. Mas isso se trata de um assunto apenas. Não está sendo investido dinheiro público para que isso esteja acontecendo. E as pessoas de boa vontade, que como eu e que como você, receberam grandes benefícios, têm servido a nação brasileira com muito amor, cuidado e dedicação, dando o melhor de si. E vamos dar mais ainda. Vamos lá, porque o nosso tempo está correndo. Então, vamos ver o que são os mapas de evidência. Os mapas de evidências, eles apresentam uma visão geral, uma síntese gráfica das evidências sobre as intervenções de sistemas médicos e métodos terapêuticos, né, nas MTCIs. E existe uma plataforma online. O nosso mapa ainda não está na versão interativa, ele está apenas em PDF, mas ele vai ficar interativo. O total são 22 mapas, 19 sobre práticas específicas, 3 sobre desfechos clínicos. Esses mapas, eles estão aqui, olha lá. Racionalidades médicas, ó, 1, 2, tá vendo? Todos os mapas que estão aqui, produtos naturais, terapias não farmacológicas. Ó, o nosso ainda não está aqui, mas vai entrar aqui. Se vocês pegarem análise bioenergética, se vocês forem olhar o mapa, vocês vão ver que é uma coisa mais linda. É um mapa que eu posso clicar nele, que eu tenho informações, sabe, um trabalho primoroso. Então, isso aqui ainda vai acontecer em relação ao nosso mapa, é uma questão de tempo, é só da gente se organizar, entendeu? Mas aí eu vejo evidências altas, moderadas, baixas, né? E eu posso ter resumo sobre o mapa, eu posso clicar nele, quais são os estudos que estão ali, tá entendendo? É um trabalho realmente muito bom. Olha lá. Clique para filtrar os documentos na lista abaixo. Total de documentos, 2, né? 2. O que tem esses 2 documentos? Quais são esses 2 documentos? Então, aqui tem 22
mapas que já foram realizados pela Cabezin e que estão aqui, né? E aí eles vão, esses círculozinhos que eu mostrei lá para vocês são os estudos que foram identificados. Esse círculozinho, de acordo com o tamanho, ele vai mostrar para vocês se tem muito ou se tem pouco, de acordo com a cor, o nível de confiança que você pode ter no estudo. E aí você pode passar o cursor do mouse, como eu fiz ali, né? E ele vai te trazer mais informações. E você pode filtrar, dizer país, o tipo de estudo, se o efeito é positivo, negativo, em qual população foi feita, tudo isso. Enfim, um documento muito rico. Eu estou doida para que chegue a nossa hora de estar com o nosso documento interativo lá. Esses mapas de evidências são elaborados num processo que envolve uma busca sistemática. Você sabe o que é uma busca sistemática? Uma busca naquela que vai tintim por tintim, nas principais bases de dados, com a seleção dos estudos de acordo com os critérios de inclusão, depois com toda a caracterização desses estudos, entendem? Então, ele é feito com ferramentas específicas. No caso, a Cabezin usou a Amstar 2, né? Eu trago aqui quais são essas ferramentas, né? Measurement Tool to Access Systematic Reviews, né? E essa outra ferramenta aqui, que é a ferramenta 3IE Impact Org, que vão auxiliar todos esses mapas de evidências, vão auxiliar o próprio governo a implantar as PICs no SUS, porque aí a gente pode dizer, existem evidências. E aí vamos falar do nosso mapa querido, nosso mapa das constelações familiares, né? Esse grupo de trabalho, opa, eu me coloquei aqui em primeiro? Não, sou primeira não. Coordenador geral, Dr. Ricardo. Depois nós temos doutor Fábio, coordenadora metodológica, doutora Mariana, coordenadora temática, também não, ainda aqui, pesquisadores da Cabecim, Ana Cláudia Mor, Atush Schweiter, coordenadora temática, e os especialistas, Isabela Oliveira e a Eliane Navas, que também foi indicada pelo IBCF para dar uma ajuda nesse trabalho. E essa foi a equipe que fez todo esse trabalho. Grande parte desse trabalho foi realizada pela Cabezin. A professora Vânia teve mais trabalho que todos nós, ela fez uma boa parte da revisão e eu, especificamente, fiz o trabalho de fazer a correlação de tudo isso com a obra e o trabalho do Bert Hellinger, que é a minha especialidade. O mapa está aqui, né? O mapa está aqui. Quem não tem esse mapa, sugiro que vocês peguem esse mapa, esse documento maravilhoso que está aqui. Como vocês podem perceber, tem 21 páginas. Nós vamos levar aí, não sei quanto tempo a gente vai levar. Eu estou colocando 8 dias. E se não der tempo para ler em 8 dias e estudar em 8 dias, eu vou oferecer mais dias. Ou então eu vou pegar a análise dos artigos, por exemplo, vou gravar e vou colocar lá na plataforma, a depender de como tiver o nosso ânimo de estudo, né? Mas me comprometo com vocês da gente procurar fazer esse estudo ao longo desse tempo, especialmente já contando que essa primeira aula já vai estar adiantando um pouco do estudo. Os artigos que compõem esse mapa são muitos artigos para estudar e poucos para aquilo que é o âmbito da amostra total, que eram 8.000, né? Aqui estão todos os artigos, eu não vou entrar neles, mas nesse mapa tem todos os links. Quem estiver participando do curso vai receber todos esses links para poder acessar, para poder baixar. Os que são gratuitos, eu já baixei para vocês, eu já vou colocar na plataforma para vocês, né? E aqui tem como as pessoas precisam estar citando esse mapa, tá vendo lá? Todas as pessoas que compõem, onde ele está disponível. E vocês também têm a aula de lançamento do mapa de evidências, se vocês não participaram desse dia. Bom, primeiramente, eu sugiro boa noite. que deem uma olhada e essa aula também vai estar disponível para vocês, tá? Bom, resumo. O que que a gente tem de resumo? Para encerrar o que a gente vai falar hoje. Primeiro, uma definição do que é a constelação familiar. Todo mundo tem que estar na mesma página, né? Eu poderia dizer que é uma abordagem terapêutica, eu vou falar
agora como professora Isabela Oliveira, uma abordagem porque assim, quem me conhece sabe, né, que eu sou bem detalhista, uma abordagem que promove efeitos terapêuticos, filosófica, sistêmica, criada, desenvolvida por Bert Hellinger, que está num contexto mais amplo de outras formas de representação dos conteúdos inconscientes, como o psicodrama, a escultura familiar e outras maneiras de representar o inconsciente. Utiliza representações espaciais, pessoas, objetos para leitura dessas dinâmicas ou desse relacionamento familiar, organizacional, jurídico, educacional e outros. Mas, hoje em dia, minha pergunta para vocês: precisamos das representações espaciais? Não. Então, uma constelação familiar, hoje em dia, conforme Bert Hellinger, não precisa de uma representação espacial, né? Uma pessoa podia se sentar do lado de Bert Hellinger quando ele estava lá já por volta de 2012, no livro Olhando a Alma das Crianças, vocês vão ver vários relatos. A pessoa se sentava do lado dele e ele trazia uma palavra para essa pessoa. E essa palavra mudava uma perspectiva que a pessoa tinha sobre a realidade, mudava uma imagem interna que ela tinha daquela situação, e essa mudança de imagem ela acontecia sem a necessidade de uma representação espacial. E a constelação familiar atua em aspectos psíquicos, emocionais, espirituais, tem como objetivo harmonizar as relações e, por isso, também a Hellinger Ciência é chamada a ciência de todas as relações, aplicada em mais de 60 países e alinhadas a práticas integrativas e também junto com a psicoterapia, apesar de ser diferente. O objetivo do mapa foi avaliar a efetividade clínica da constelação familiar e quais os desfechos que foram alcançados na saúde mental, no comportamento psicoemocional, nos sintomas psicossomáticos, no propósito de vida e na espiritualidade. Qual foi a metodologia? Aí é longa conversa, nós vamos falar sobre ele. Usou-se uma base, como base o modelo 3IE, o International Initiative Impact Evaluation, né? O 3IE é um modelo de mapas de evidências que organiza visualmente essas evidências existentes, que é aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que organiza dados sobre intervenções, ações, programas, políticas, desfechos, que são os outcomes, né? Interessantes ou importantes, qualidade e robustez das evidências disponíveis. A metodologia que foi desenvolvida, né, pela International Initiative for Impact, por isso 3I né? International Initiative for Impact Evaluation, que é uma organização internacional sem fins lucrativos que promove o uso de avaliações de impacto baseadas em evidências para melhorar políticas públicas. Super útil para nós, muito, muito bem-vinda e altamente recomendada. Principais características desse modelo do 3IE: uso de mapas interativos, permite identificar lacunas na produção científica, e isso é o mais importante, foi o que eu falei para a Cíntia. Você vai poder ver o que falta ser feito e você vai poder se alinhar e fazer. Tipo assim, eu posso pegar tudo isso aqui e a partir daqui seguir o meu caminho. Vai auxiliar gestores, pesquisadores a encontrar evidências de impacto para a tomada de decisão e são baseadas em revisões sistemáticas e estudos com método rigoroso, tá? Muito bem. Quais foram as bases de dados que foram pesquisadas? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As bases de dados científicas. Olha lá, Google acadêmico não está entrando aqui, tá? A gente tem lá a Biblioteca Virtual de Saúde, a BIREM, OPAS, Web of Science, essa outra que eu... CINAHL, PubMed, Embase, SciInfo, que é a da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, a American Psychological Association, com foco em psicologia, né? Então, Embase, base especializada em farmacologia e estudos clínicos, PubMed, principal base de ciências de saúde biomédica, no NIH, já falamos dele. CINAHL,
HL, foco em enfermagem e áreas afins de saúde. Web of Science, base multidisciplinar com alta abrangência. BIREM, acesso gratuito com foco em produção científica da América Latina e do Caribe. E aí ainda fizeram os buscadores do que eles chamam de literatura cinzenta e ampla. Ou seja, literatura cinzenta são um conjunto de documentos acadêmicos, técnicos e científicos que não são publicados por canais comerciais tradicionais. Aí entra Google Scholar, Semantic Scholar, e aí eles usaram todas essas bases de pesquisa com os indexadores, né, que eles foram construídos segundo a metodologia do 3IE. Né? Ah, deixa eu ver isso aqui. E foram incluídos ensaios clínicos, controlados ou não, estudos de casos, séries de casos, revisões sistemáticas com e sem meta-análise. E aí no nosso curso eu vou explicar o que são todos esses tipos de estudo, porque para quem não é da área fica difícil de entender, mas eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Pesquisas qualitativas e ferramentas de avaliação de qualidade, que são muitos, tá? Mas aqui eles usaram MMAT para estudos primários e Amstar 2 para revisões sistemáticas. Então, eles usaram ferramentas já estruturadas para poder fazer análise desses vários ensaios, de vários estudos, e nós vamos depois aprender o que são cada um desses. Agora vamos ao que nos interessa mais, pelo menos a mim. Os resultados que eles encontraram. 16 estudos incluídos. Uma revisão sistemática, com a atualização dela. Uma pesquisa qualitativa. 5 estudos, séries de caso. E 8 ensaios clínicos. Ou seja, 8 ensaios clínicos. Países com foco: Europa, 75%, América, 18,75%, África do Sul, 6,25%. E nós, brasileiros, onde estamos aqui? Ainda não estamos, mas estaremos. Publicações: 50% da Europa, 43% das Américas, 6,25% da África, no caso, África do Sul. Tipos de intervenção: intervenção com constelação, né, que variaram com sessões únicas, seminários de 2 ou 3 dias, múltiplas sessões, sessões familiares combinadas com atendimento psicopedagógico. Populações e desfechos. População, principalmente adultos, só tem um estudo com criança. 40 mensurações de desfechos, sendo 87,5% em saúde mental e 12,5% em sintomas físicos. Desfechos estudados: bem-estar psicológico e social, depressão, ansiedade e ideação suicida, super importante, propósito de vida, espiritualidade e intuição, dermatopatias e sintomas psicossomáticos. Inclusive, algo que dentro da literatura de Bert Helling existem vários casos de dermatopatias, né? Então, um estudo que vale muito a pena a gente fazer também juntos. E a classificação dos efeitos. Os efeitos, 75% dos desfechos com efeito positivo, uhul! Né? Sintomas psicossomáticos, melhoria da intuição, do propósito de vida, de conexão com a espiritualidade, 15% com efeito positivo. Redução de ansiedade, ideação paranoide, psicopatologia geral, melhora de relações sociais e bem-estar psicológico, e 10% com resultados, risco de inconclusivos, né? Aqui no caso inconclusivos, risco de transtornos alimentares e gravidade no caso de adicção. Está faltando um C, né? Vícios, que são basicamente a mesma coisa que a gente já viu dentro do nosso trabalho, né? Então aqui a gente já sabe que é uma área cinzenta, uma área difícil para nós, mas tivemos, olha aqui, se eu somo 75 com 15, eu tenho 90% de efeitos positivos. Efeitos adversos relatados. 3 estudos relataram efeitos adversos leves. Sintomas físicos transitórios, dor lombar, dor na coluna. Eu mesmo tive efeito físico transitório leve. Reações emocionais, choro, afastamento relacional, isso nós também sabemos, e por isso sempre é muito importante a gente deixar o nosso contato disponível
para a pessoa, saber se a pessoa tem alguém que faça o acompanhamento psicológico dela quando o caso é muito grave, se ela tem um médico psiquiatra que acompanha. A gente trabalha de maneira transdisciplinar, multidisciplinar, integrativa, complementar. Aqui ninguém cura tudo, ninguém é xamã que vai resolver a vida da pessoa. Considerados, 3 estudos relataram efeitos adversos leves, considerados esperados e transitórios por alguns autores. Tá bom? Bom, pessoal, isso aqui foi um resumo do que a gente vai ver em detalhes nas próximas aulas, né? Como eu falei para vocês, essas aulas serão onde a gente vai agora começar fazendo uma leitura comentada desse mapa. E depois eu vou trazer uma explicação de cada um desses 16 artigos, né? Então, é muito importante que vocês conheçam esse trabalho. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês, né? E agora, assim, o que que eu posso te dizer? Que o que eu tenho para oferecer para vocês é essa capacidade que eu tenho de organizar conhecimento, como vocês viram aqui, de ser uma pessoa estudiosa. O que eu mais gosto de fazer na vida é estudar. E aí a gente vai estar oferecendo isso. Esses 8 encontros vocês recebem como bônus esse curso que se chama Constelação Ciência e Sabedoria, que é um mini curso que só ele custa 189. Se vocês estão recebendo um curso por 297, enfim. E eu quero dizer, eu falei que eu ia falar uma coisa hoje, eu vou pedir para passar 5 minutos. Eu vou dar a voz para a Mariana, mas eu quero colocar uma coisa sobre inteligência artificial. Eu quero colocar um videozinho aqui para vocês e depois eu quero falar com vocês sobre esse assunto. E depois eu vou dizer por que eu estou trazendo esse vídeo aqui. Tá viralizando na rede o vídeo, mas eu quero trazer o vídeo aqui para vocês também. Mariana, você não quer falar, não? Eu quero. Não fala, Não, é uma Mariana. pergunta bem simples. É, eu estava pesquisando lá a tua comunidade e aí eu vi que tem essa parte do ciência, sabedoria e constelação, que me interessei, e uma outra sobre multidisciplinariedade. Diálogos Diálogos transdisciplinaridade. disciplinares, obrigada. Diálogos transdisciplinares, Aí a minha exatamente. pergunta é bem objetiva. Ele está dentro do grupo de estudos? Por exemplo, eu estou pensando em comprar o pacote de grupo de estudos. Ele está dentro ou não? Ele é separado? Porque eu sei que dentro do grupo de estudos você tem uma série de coisas. Não, esse Não, ele não. é A separado mesmo. comunidade de estudos, que é essa que vocês estão aqui hoje, ela tem os livros de Bert Hellinger, É. aulas de aprofundamento, aulas com professores convidados, e ela tem a parte 1 do curso Resumo da Teoria. Esses cursos avançados não estão lá, são Esse que, separados. esse que hoje você está propondo para aqui, para a gente, né, que tem a ver com esse mapa de evidência, ele está dentro dessa comunidade de livros, né, de estudos lá dos livros, ou ele vai ser fora? Como é que tá? Só para eu entender a estrutura, entendeu? Eu preciso tomar uma Então, decisão. E aí é só para você me pode organizar. fazer 2 caminhos. Você pode entrar para dentro da comunidade e comprar o Constelação Ciência e Sabedoria, que isso também os alunos vão ter que fazer. Eles vão ter que Tá, fazer o seguinte: ou você vai entrar para a comunidade e comprar os Constelação Ciência e Sabedoria, ou você entra para o mapa e ganha o Constelação Ciência e Sabedoria. Porque entendi. todo o meu trabalho, ele é como se Sim, fosse um grande quebra-cabeça, né? tá, Por exemplo, esse entendi. outro curso que você está falando aí, o Diálogos Transdisciplinares, quando eu cheguei lá no México, até a Angélica, quando eu mostrei tudo para ela, que eu vou, Luísa, tá tudo aí no ponto para a gente poder mostrar? A Angélica virou para mim e falou assim: esse daqui eu faço. Ela falou assim: eu também tenho diálogos transdisciplinares, né? Então, diálogos transdisciplinares por exemplo, eu tenho uma aula que chama Constelação, Campo e Neurônios Espelhos. Então, eu tenho lá, nos diálogos transdisciplinares, cada uma das aulas eu estudo 10, 15, 20 vídeos, artigos e tal. Aí eu pego, estudo tudo isso e faço um diálogo transdisciplinar entre diferentes áreas. E Esse é me um outro contém curso. campo mórfico, epigenética e neurociência, essas três, pelo menos assim, só uma curiosidade, assim, que eu Tem, vou tem, dar uma tem. olhada. Tem, tá bom. Aí é a hora onde a gente faz um baião de 2, um baião de 3, a hora que a É só gente vai para, juntando, enfim, porque é resumo. justamente, é justamente os diálogos transdisciplinares, ou seja, eu junto a constelação familiar com outras áreas do conhecimento e faço esse diálogo. E aí, nessas aulas, vocês recebem uma playlist bem grandona, né, que fala assim,
Eu posso ouvir a Isabela, mas eu vou te dar a minha fonte também, para você verificar, Tá bom, obrigada, Isabela. tá? Eu vou esclarecer isso, tá bom. Tá, joia. Mas só que é o seguinte, Mariana, esse curso de mapas de evidência vai ser dado, digamos assim, as aulas vão ser aqui dentro, mas ele vai ficar separado na plataforma para quem quiser comprar só ele depois. E não vai ser só isso. Por quê? Porque tem duas outras coisas que são muito importantes que eu vou avisar para vocês que eu vou fazer, tá? Para que vocês entendam a sequência do que é necessário. Vocês sabem quais são as influências na obra do Bert Hellinger? São 21 influências. Eu fiz essa lista com a Sofia. Depois eu vou fazer um curso que vai ser só de influências na constelação familiar de Bert Hellinger. Aí é uma aula para cada área. Uma para PNL, uma para Bíblia, uma para ele como soldado, uma para dinâmica de grupo, uma para terapia do grito primal. São 21 influências. E eu ainda vou fazer um outro curso, que aí esse vai fechar tudo, que é o quê? Pesquisa científica com inteligência artificial. Então, nós vamos fazer isso. Então, depois que você aprendeu o mapa de evidências, você entendeu o contexto, você vai pegar agora aquela metodologia científica, fazer uma revisãozinha, e você vai aprender a fazer isso com inteligência artificial, porque, sinceramente, isso facilita muito a nossa vida. Mas antes de terminar, eu preciso dar um alerta sobre a inteligência artificial, falar um pouquinho sobre esse tema. Vou passar a palavra para a Ângela. Obrigada, Isabela, por essa oportunidade de estar aprendendo com você. E eu não sei se você disse, mas eu não gravei. Esse estudo de 8 aulas, ele vai acontecer depois? Ou só dessa vez? Não, ele vai acontecer só agora. Eu não vou, depois ele vai estar gravado e vai estar lá. Quem quiser pode comprar depois, eu não tenho problema nenhum, vai estar na plataforma. Mas eu vou dar ele agora. Ou seja, a sua possibilidade de interagir comigo sobre isso é agora. Entendeu? Depois, Entendi. todo mundo que compra um curso tem direito a uma aula de acompanhamento comigo por mês, né? E eu também estou montando. Ah, eu esqueci de falar, porque eu estou querendo tanto falar da inteligência artificial. Eu já estou treinando uma inteligência artificial. Quem participar desse grupo, todos os artigos que são gratuitos, e o mapa de evidências, e o Constelação Ciência e Sabedoria, nós estamos colocando dentro de uma inteligência artificial. Aí você vai poder interagir com esse curso, mas obviamente só quem estiver participando do curso, né? Vai poder interagir com o curso, né? E inclusive os alunos da comunidade também, se quiserem interagir com a inteligência artificial, né? Vão poder depois interagir com a inteligência artificial durante o período que tiver no curso, com os documentos do curso. Eu estou treinando essa assistente virtual que eu estou chamando de Yaya, assistente, assistente da professora Isabela, vai chamar Yaya. Tá bem, obrigada, Isabela. De nada. Então, Luísa, não, a Kátia ainda quer falar, Kátia? Ai, desculpa, que eu acho que eu perdi alguma informação. Eu só não entendi, o dia que vai ser feito esse curso, os dias de realização da semana. Segunda-feira, 7 às 8h30, a partir da semana que vem, na Ah, é o segunda. mesmo dia do grupo que tu já tem, né, de estudo. Exatamente. Vai ser dentro desse. Tá, Dentro fica e gravado, fora, eu já né? Porque assim, perguntei. quem Tá, quiser vai estar fora. Você vai ter acesso àquele ambiente do mapa de evidências, tá, tá, tá? entendi. Tá, obrigada. De nada. Luísa, mostra pra gente aí a nossa plataforma, por favor. Antes de eu falar da inteligência artificial, porque isso é muito importante de eu falar, tá, pessoal? E é o prêmio para quem ficou até o final. Então, Tá essa é a vendo, nossa Isabela? plataforma. Sim. Vai descendo, Luísa, para o pessoal poder ver tudo que tem aí. Ó, tem coisa gratuita. Olha lá, história de Bert Hellinger, conhecendo a constelação familiar, uma provinha das leituras comentadas. Comunidade de estudos, que é onde vocês estão hoje, o curso resumo da teoria, curso fundamentos da constelação. Aí, ó, constelação ciência e sabedoria, que é esse que vocês estão ganhando de bônus, diálogos transdisciplinares, que foi o que a Mariana falou. Esse que está escurinho, ele ainda não está disponível, que são aplicações profissionais. Os nossos treinamentos, treinamento básico está começando em março, treinamento avançado no ano que vem, treinamento teórico que você pode comprar a hora que for. Ele é o
ele é o combo de todos os cursos teóricos que eu tenho e o treinamento profissional, que quando você termina esses três, você ganha o título de constelador familiar, né? Digamos assim, o meu treinamento é assim. E o nosso programa de excelência, que está em curso, né? Que aqui a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é a nossa comunidade de prática, que é na quinta-feira. O nível 2 é o aperfeiçoamento profissional. E o nível 3 é para aquelas pessoas que queiram ser professores de constelação, seguindo o meu método. E quem quiser saber mais sobre o programa de excelência, entra em souconstelador.com.br e vai entrar em contato com o que é esse programa de excelência. Eu não gosto de me atrasar muito, e aqui são cursos pontuais, todo ano eu faço um curso de metas em janeiro, de vez em quando, quando eu estou animada de me reunir com a mulherada, eu faço um curso para mulheres, e é isso aí o que está oferecendo, mais os livros que eu... Aqui, Luísa, a Grazi está pedindo um link, dá uma atenção para ela. E aí são os livros que eu meu livro do doutorado, e aqui está o livro que eu participei lá como uma das supervisoras.